E hoje nós temos a ilustre presença de doutora Gisele Werneck, que é nutróloga, médica, biohacker, especialista em longevidade. E hoje a gente vai bater um papo, entender melhor o que é esse tal de longevidade, biohack. Gente, é muito termo. Regeneração. Regeneração. Gente, eu nem sabia que o ser humano podia se regenerar. Meu Deus, é muito louco isso. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre todos esses temas que são tabu na medicina. Muitos médicos nem tão ligados do que a gente vai falar aqui hoje. Esse assunto é mega importante, não só para os médicos, mas também para os pacientes, porque eles são os principais beneficiados disso tudo. Seja muito bem-vinda, doutora Gisele. Muito obrigada, parabéns por trazer esse assunto à tona aqui no Brasil. Mais do que um tabu, é um desconhecimento, porque a regeneração ela é um fato. Né? E a gente está transformando, revolucionando não só a medicina, como também a terra, da dor para a regeneração. E a medicina e a saúde, é claro que fazem parte também dessa transformação. A gente não precisa mais ficar doente, ficar tomando remédio. A gente pode prevenir e pode também regenerar, né? O biohacking, ele vem dentro desse contexto com medidas naturais, equipamentos, uso de plantas medicinais, de cogumelos medicinais, para melhorar a pessoa, para melhorar o ser humano, melhorar o ambiente do ser humano e facilitar todo esse processo de cura, prevenção e regeneração. Que legal. Então, pelo que eu entendo, é como se o corpo humano ele fosse literalmente um planeta. E você trata o corpo humano, o paciente, como se fosse um todo, como se fosse um planeta inteiro. Exatamente. Nós somos um planeta de milhares de micro-organismos que moram na gente. Então, imagina que a gente, no planeta, a gente é uma bactéria para a Terra. Né? Então, a gente tem milhares de vírus, bactérias, fungos e outros seres que vivem nesse planeta que somos nós, que somos um micro, que é de pequeno, bioma, que é de vida. Que legal, bacana. Então, se pudesse explicar assim de uma forma que todo mundo que estiver assistindo a gente, principalmente os médicos, o que é biohacking? Como é que você poderia explicar? O biohacking é uma série de hábitos que melhoram o nosso terreno biológico. O que isso significa? Que melhoram nós como seres humanos. Diminui a quantidade de doença, de radicais livres, diminui o nosso cansaço, diminui o nosso estresse, melhora a nossa imunidade. Então, biohacking são uma série de medidas e hábitos que podem ser úteis para otimizar esse terreno que é o ser humano, esse bioma, né, esse microbioma, né, que é o ser humano. E as pessoas falam disso com tabu, mas na verdade é tudo muito natural. A gente está respeitando vias que a gente chama de endógenas, que são vias do nosso próprio organismo. A gente pode usar equipamentos, né, de luz. Gente, olha que coisa simples, usar a luz para tratar as pessoas, para melhorar a sua performance cognitiva, para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar insônia, para melhorar metabolismo, para melhorar a performance física. Então, o biohacking, ele é um mundo que busca, de uma forma mais natural, otimizar a performance e prevenir doenças no ser humano. Uau! É isso que a gente precisa. Maravilha. Vamos lá então, deixa eu te fazer uma pergunta. E como que um médico ele pode aplicar esse biohacking na vida dos pacientes dele? O médico ele pode aplicar o biohacking em medidas simples, como otimização do sono, melhora da conexão da pessoa consigo mesma, da consciência com a natureza. Por exemplo, ground, que é pisar na terra, né? Isso é biofísica, né? A terra ela é negativa e nós somos positivos, então há um gradiente de troca. E aí a gente tem descarregamento. O que isso significa? Melhora de oxidação. Então, medidas de estilos de vida associadas a vários tipos de planta, cogumelos e equipamentos conforme a necessidade do paciente. Mas, por exemplo, a respiração é uma medida de biohacking que é milenar. Né? O jejum é uma medida de biohacking que também é milenar. Então, o biohacking ele engloba vários conhecimentos diferentes, peneirados no mundo inteiro, em conhecimento ancestral e em conhecimento atual, para otimizar a performance e a saúde humanas. E tudo isso com base na ciência. A ciência vem e chancela tudo isso. Tudo. Inclusive ciência muito, muito, muito antiga. As pessoas estão colocando isso como uma coisa nova e às vezes pequenos equipamentos são novos mesmo, mas quem não sabe que respirar ar puro melhora, né? Que respirações, que você
A gente vai fazer naturalmente, gente. E acalma, né? Quem não sabe que um bom sono traz um dia melhor e uma vida melhor? Né? Quem não sabe que o sol faz bem? E aí essas coisas foram sendo desconstruídas, tanto pela indústria como por conhecimentos pífios, né, que foram trazer as pessoas para aumentar o consumo, né, e para ficarem presas dentro de um escritório, sendo executivos trabalhadores, não sou contra as pessoas trabalham, estou aqui trabalhando, tá? Mas sem ter o contato com o meio externo, sem ter contato com a natureza, com a luz, visando otimizar uma produtividade. O que isso trouxe? Doença mental. Meu Deus, então o negócio é muito mais sério. E legal, são medidas teoricamente simples, naturais, que a pessoa pode fazer, que o médico pode trazer para a vida do paciente dele, que vai melhorar consideravelmente. Agora a pergunta que literalmente gera polêmica: por que que os médicos insistem hoje em dia na medicina convencional em não praticar biohacking, sabendo que isso pode gerar benefícios para os pacientes? Será que eles sabem? A pergunta é essa. Por quê? Porque em 1929 houve uma crise nos Estados Unidos, então isso foi histórico. E aí começou uma proibição de prescrição de tudo que não fosse voltado para a indústria. Tá? Então, o FDA só aprovava coisas que eram voltadas para a indústria e os médicos só poderiam prescrever o que o FDA liberasse, ok? Então, a gente gerou uma questão do capitalismo selvagem naquela ocasião. E aí veio a Segunda Guerra, os cérebros da Europa migraram para os Estados Unidos e toda a fonte de conhecimento e desenvolvimento médico passou a vir dessas fontes. Tá? Então, o conhecimento milenar, que eram plantas, vai para o sol, respira, isso tudo foi ficando para trás, porque isso não gerava fluxo de indústria. Sim, tá? Não gera dinheiro para a indústria farmacêutica. Não gera dinheiro. Eita. Né? E a integridade humana, a integridade do corpo físico, não só do corpo físico, né, mas mental, emocional e das conexões, foi ficando para trás em detrimento do capitalismo selvagem. Gente, eu não sou de esquerda. Não, Tá? inclusive, isso não é um ponto de vista eu, político. Sim, inclusive eu já ouvi falar que os próprios bilionários dos Estados Unidos naquela época, em troco de financiar universidades, eles pediam que o ensino nas universidades de medicina fossem todos para essa linha. Exatamente. Então os estudos eram patrocinados. Os estudos são patrocinados por quem? Por quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem está tirando a plantinha e passando ali como um curandeiro, ou quem está fazendo milhões em drogas patenteadas, né? Eu não sou contra as drogas patenteadas, gente. Droga que eu digo é droga de drogaria, mas é droga. Isso é droga. Tá? É interessante que as pessoas compreendam que isso também é droga, porque mexe muito com o nosso organismo, mexe muito com o que é natural da gente. Então, eu não sou contra, inclusive eu as utilizo quando necessário, só acho que elas são super utilizadas, e as medidas naturais, planta, sol, atividade física, dormir bem, estão sendo subutilizadas. Tá. Vai ficando de lado. Vai ficando de lado. E então, beleza, tá muito claro para mim que o biohack ele é seguro, mas existe alguma consideração ética por parte de um médico para aplicar assim na vida do dia a dia de um paciente? Nenhuma. Ele tá ali orientando medidas de estilo de vida. Sem contraindicações. Absolutamente sem contraindicações. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que essa também pode ser meio polêmica. O que a maioria dos médicos acreditam sobre biohacking, mas eles estão completamente enganados? Então, eles acham que é uma coisa escusa, sabe? Que é uma coisa errada. Eles acham que são substâncias que são de mercado negro. Eles acham que são formas não estudadas de aplicar e orientar os pacientes. Na verdade, tem muito estudo. Tudo que eu falar aqui pode me perguntar um estudo, porque eu tenho. Que legal, bacana demais. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em relação à medicina convencional, agora a gente trazendo para a medicina integrativa, falando de biohacking, falando de longevidade, essa medicina que integra tudo isso, qual que é a vantagem dela em cima da medicina convencional? Eu tenho muito mais ferramentas. Né? Se eu vou prender uma porta, né? Eu não sei nada de prender porta, tá, gente? Mas se eu pego uma chave de fenda desse tamanho e o parafuso é desse tamanho,
eu vou ter muito mais trabalho. Então, eu tenho muito mais ferramentas. Eu tenho uma chave de fenda desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Eu tenho chave estrela. Então, eu tenho muito mais ferramentas para tratar o paciente e de formas muito mais sutis, que às vezes dando uma medicação que vai desfavorecer todo o organismo dele. Ou seja, vai ter um efeito colateral para ter um resultado. Às vezes eu consigo esse resultado sem o efeito colateral. Legal. No caso do dia a dia, de um médico que legal, ele foi convencido, ele viu que o biohacking, que trabalhar com medicina regenerativa, com longevidade, ele viu que é um bom caminho para ele, para atuar na clínica dele. Como é que ele pode atrair clientes premium, aqueles que topam pagar mais, investir mais na própria saúde? Na primeira consulta, ele já começa a conversar com o paciente sobre longevidade, né? Você veio aqui por causa de uma dor no joelho, mas você sabia que se a gente tivesse feito isso lá atrás, você não ia estar com essa dor no joelho? Você sabia que se a gente tivesse feito isso lá atrás, você não ia ter que operar da coluna? Será que se a gente fizer daqui para frente, a gente não pode ter resultados diferentes? Se a gente fizer diferente daqui para frente, ter resultados diferentes. Não é assim? Quando você faz diferente, você tem resultados diferentes. Então, será que daqui para frente não vale a pena a gente dormir melhor, fazer atividade física, diminuir álcool, comer comida de verdade, tirar embalados, tirar comida industrializada? Então, são coisas muito simples e é muito tranquilo trazer esse paciente. Por quê? Porque esse paciente ele começa a refletir. Gente, o que eu estou fazendo? Eu tô comendo porcaria, eu tô dormindo mal, eu não tô gerenciando meu estresse, eu tô surtando no trabalho, surtando com meus filhos, e não tá bom assim, né? E ele começa a fazer as coisas aos pouquinhos, no tempo dele, e ele começa a ver que ele tá melhor. Então, esse paciente não te desgarra mais, ele não quer saber de procurar outra pessoa porque ele vai demorar a encontrar. Sim, o paciente acaba se apaixonando pelo profissional, pelo médico, porque acabou tratando ele de uma forma diferente, como ele nunca tinha sido tratado. E pelo que eu vejo, faz muito parte da responsabilidade do próprio médico incentivar, orientar o paciente em torno disso, em torno de todo esse conceito do biohacking, da longevidade. E para o início, como é que um médico que começar a ter essa consciência e falou, beleza, eu já vou começar a partir de hoje, conscientizar meus pacientes, conversar com eles, explicar, trazer à luz para eles do que é tudo isso. Como é que eu consigo comunicar com o mundo, fazer com que pacientes que valorizem meu trabalho, eles cheguem cada vez mais no meu consultório? Falando disso, praticando isso, vivendo isso, vendo como isso funciona, né? O próprio paciente vai voltar e vai falar que você mudou minha vida, né? Isso não tem preço. Você pode começar, você médico, pode começar já mudando a sua vida, né? Prestando mais atenção no sono, diminuindo o álcool, fazendo atividade física, aterrando, meditando. Gente, meditação tem tanto estudo, não dá para não acreditar. Não é uma questão de crença, tá? É uma questão de evidência científica. Luz. A gente tem um ciclo diurno, né? Quando tem menos intensidade de luz, essa intensidade aumenta, a gente agita e essa intensidade vai caindo. Não tem como não acreditar em luz, gente. Não é uma questão de acreditar, entende? Temos a luz. É fato, é ciência. Né? Então, e a gente tem comprimentos de luz, isso inclusive é calculado. Ontem eu estava voltando de uma apresentação que estava falando de biohacking. E eu estava estudando até esse livro, que é um livro genial, é um italiano, e eu agradeci por ter que aprender italiano, por causa desse livro, né? E aí ele fala como que a luz, como que o comprimento de luz penetra dentro do tecido humano. Gente, é calculado. Eu tirei um papel aqui na hora da gente começar, e nesse papel eu estava calculando. A luz é cálculo, é física, é biofísica. Não tem como negar. Que legal. Então, a dica inicial para o médico que quer fazer essa transição é justamente ele começar a praticar nele mesmo. Começa. Então, é a principal via. É. Ele começar dele mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que foi que despertou isso em você, para você seguir essa linha de medicina e não aquela linha tradicional que 99% dos médicos resolvem seguir? Então, por minha causa, por mim mesma.
Eu tive uma adolescência que eu tinha, na verdade, desde criança, eu tive que tomar muito antibiótico quando eu era criança, então eu comecei com quadros intestinais, tive refluxo. Eu lembro de eu sair de festinha de colega, que eu comia brigadeiro, e com diarreia, né? Então, eu fui buscando essas coisas para mim mesma já na adolescência. Quando eu entrei na faculdade, não tinha muito interesse em doença, porque a pessoa já está doente. Será que não tem jeito de eu pegar essa pessoa antes? Porque ela já está aqui na minha frente morrendo, o que eu tenho às vezes para dar para ela é só um conforto, né? E eu fui buscando isso para os pacientes e para mim também. Não é possível que eu tenha que passar fome para ficar magra, né? Deve ter alguma outra coisa. Não é possível que eu tenha que tomar um remédio para eu não ficar ansiosa, porque eu estou sofrendo com esses doentes que estão morrendo aqui na minha frente. Deve ter uma outra forma. Não é possível. Então, a indignação que me trouxe até aqui. Que legal. E é muito bom a gente poder ter essa indignação, fazer assim, basta, chega, eu quero fazer a diferença e parabéns por isso. E eu acho que como resultado dessa sua indignação lá atrás, hoje você tem uma clínica de extremo sucesso, você é muito buscada, muito procurada, a sua agenda, eu sei que é difícil conseguir um horário com você. E agora, deixa eu te perguntar, como você viu que esse estudo seu, que buscar esse caminho, podia virar um negócio, literalmente, e às vezes até bem melhor do que se você tivesse seguido, às vezes, uma outra linha de medicina. Como é que você viu que isso aqui, poxa, isso aqui vai ser bacana, porque eu também vou poder ter um bom retorno na minha profissão? Na minha história, eu trabalhei com gestão por um tempo, sabe? Esse trabalho com gestão, eu trabalhava com várias pessoas, eram baias, né? E os meus amigos das baias, eu ficava, faz isso, isso, isso que você vai melhorar. Faz isso, isso, isso que você vai emagrecer. Então, eu começava a dar dicas. Aí, um dia, uma delas, que era uma enfermeira, que eu tenho muito carinho por ela, inclusive, falou assim, por que você não abre um consultório disso? Por que eu não abro um consultório disso? Porque eu já fazia em mim, eu já ajudava quem estava perto, né? Aqui, não come esse negócio, não come aquele ali, ó, que vai ser melhor para você. Você está esquecendo de beber água, você viu tanto que você está tossindo? Então, coisas muito simples e que aquele grupo ali estava sendo beneficiado por esse conhecimento e aí veio o clique. Por que eu não abro um consultório disso? Então, na verdade, eu nem pensei em fazer um modelo de negócio. Eu pensei em mudar a tratativa, né, de dar dicas para os meus amigos, para dar dicas para um público muito maior, né? Compartilhar isso com mais e mais e mais pessoas. E teoricamente o paciente, uma vez que ele está pagando para uma profissional para dar essas dicas, naturalmente ele vai seguir mais os conselhos, porque ele literalmente tem uma autoridade vindo essas dicas e ele vai tender a seguir mais. E qual foi o caso assim, mais transformador que você já atendeu na sua clínica? Olha, são muitos casos. Tem um caso que eu tenho muita gratidão por ter participado dessa transformação. É uma jovem empreendedora, uma empresária jovem, né, que tomava várias medicações anticonvulsivantes, antidepressivos, e chegou para mim, assim, e uma batalhadora, porque com tudo isso que ela estava tomando, ela ainda estava em pé e tentando, sabe? Eu tô muito mal, eu tô muito cansada, eu tô tomando um monte de remédio e de vez em quando eu ainda fico internada. Ela ficava internada 3, 4 vezes por ano e ninguém sabia o que ela tinha. Falei, tem alguma coisa nesse histórico. E eu fui olhar, o que ela tinha era burnout. Ela era cansada. E o trabalho foi exatamente dar energia, porque ela é arrimo de família. Ela vai deixar de trabalhar com tudo que ela trabalha? Não. Quem tem que mudar o tratamento? Sou eu que tenho que mudar o tratamento dela, né? Ela não tem como sair daquele contexto que ela trabalha e cuida da família dela toda, né? Então, entender o contexto e a escuta também é muito importante. E escutando essa paciente, eu fui tirando as medicações aos poucos, colocando outras coisas na vida dela, atividade física, sol, coisas de 5 minutos que não travariam a vida dela. Biohacking, né? Mesmo. Biohacking puro. Hoje ela não usa nenhuma medicação. Hoje essa paciente é uma paciente desperta, é uma paciente que tem uma percepção alta, porque os remédios, eles tiram essa percepção. Ela é muito mais produtiva e muito mais feliz.
Que incrível, legal. E você falou uma coisa que me tocou muito, a questão de ouvir o paciente. Me conta um pouquinho mais sobre esse negócio, porque, pelo que eu entendo, os médicos que seguem essa linha de medicina regenerativa, medicina integrativa, eles têm uma escuta ativa muito mais apurada do que um médico que atua com a medicina convencional. Como é que é esse Então, relacionamento do médico com o paciente? por fim, a gente termina ficando, né, num confessionário ou amigo, né? Não tem jeito de eu tratar, por exemplo, você, Jorge, como é que eu vou te tratar sem saber que você tem um contexto de vida que você mora num lugar onde dá para você sair para correr, onde não dá para você sair para correr, você tem uma parceira, eu tenho que inclusive cuidar de doenças sexualmente transmissíveis para pessoas que têm múltiplos parceiros, eu tenho que entender o contexto biopsicossocial da pessoa para eu tratar de forma adequada. Pela OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar biopsicossocial. Então, se eu não sei o que acontece biologicamente, psicologicamente e socialmente dentro do contexto dessa pessoa, como que eu vou dar para essa pessoa o que a gente chama de entregar saúde? A gente está vivendo num mundo de doença. A gente não está vivendo no mundo de saúde. A gente está esperando a pessoa vir para a gente com a doença e, então, entregar uma pílula que promete minimizar essa doença. A gente não estava falando de saúde antes, a gente está falando de saúde agora. Nossa, incrível, incrível. Até mesmo porque cada ser humano, ele é único. Então, ele, igual você falou, vive num contexto diferente, vive numa rotina diferente, e adaptar esse tratamento, esse protocolo para cada tipo de paciente é mais do que fundamental, né? Deixa eu entrar num tema polêmico, que eu tenho visto aparecer cada vez mais nos meus algoritmos aqui do Instagram, são os tal do peptídeos. Só que assim, eu acho que, pelo que eu vejo, pouca gente literalmente entendeu o que realmente são, o que são exatamente os tal do peptídeos e por que eles se tornaram tão populares assim. Posso explicar o que é um peptídeo? Por favor. É um pedaço de proteína. Simples assim. Simples assim, cara. É a definição de peptídeo, um pedaço de proteína. A proteína ela é formada de peptídeos. E os peptídeos são formados de aminoácidos. Então, o peptídeo, ele é um pedaço de proteína. Quantos pedaços de proteína você tem no seu corpo? Nu. Entendeu? Então, o que é peptídeo? Peptídeo são moléculas, em geral, endógenas, alguns sintéticos, são pedaços de proteína, que têm funções específicas, ou até genéricas no nosso organismo. Mas a maior parte dos peptídeos, eles são endógenos, você produz, e com o envelhecimento vai caindo. Tem um que eu amo, que eu uso em mim, e que tudo aqui é para forma de estudo, tem coisas que eu tenho mais experiência por ter utilizado em mim, ou em amigos, na minha família, que precisaram de mim, tá? Que é o GHK de cobre. Esse peptídeo, além de 30 anos de estudo, ele é produzido por nós, ele regenera e repara tecido. Já viu quando a gente é criança e machuca o joelho? Uhum. Dá 3 dias já tá tudo fechado. Tá tudo assim, quase curando já. Quase curando, só tem uma marquinha, né? É a gente velho. Demora a cicatrizar. Então, o GHK, cobre, ele é um peptídeo que a gente tem muito na infância. E com o tempo, com o envelhecimento, ele vai caindo. Como outros peptídeos também, gente, peptídeos endógenos, né? A insulina é um peptídeo. Né? O hormônio do crescimento, ele é um peptídeo. Então, a gente fala com esse tabu todo, gente, peptídeo, é uma coisa, realmente, eu vou falar uma palavra forte, vocês me perdoem, mas é ignorante. Mas por que logo agora eles viraram, sei lá, tendência? Todo mundo resolveu falar agora, e é lógico, igual você falou, né? É ciência de ponta ou também será que é só muito marketing e hype nas redes sociais? Eu acho que tem muito de hype, sim, mas eu acho que tem uma coisa que foram algumas coisas, na verdade. Os tradutores tornaram impossível não traduzir artigos da ex-União Soviética, né? Então, e aí a gente ainda vem com a IA, que ainda faz um resumo desses artigos, faz uma revisão sistemática, tá? Então, ficou impossível conter esse conhecimento que não é patrocinado pela indústria. Tá? E aí eu acho que isso é uma teoria minha, tá? E eu acho que por isso começou a vir
para o Ocidente de uma forma muito forte, sendo que lá no Oriente isso já é uma realidade já há algum tempo, né? Tem aqueles protocolos de pele coreanos. Aham. Então, Que legal, legal. E assim, de uma forma prática, hoje, dentro da medicina integrativa, quais situações clínicas que os peptídeos eles têm sido mais utilizados hoje? fadiga e burnout, emagrecimento, regeneração de pele e tecidos, tendões, músculos, articulações, problemas articulares, ossomusculares, problemas de sono. E hoje em dia a gente tem peptídeos para demência, para transtornos de movimento, mas peptídeos, gente, a gente tem muitos e muitos peptídeos, 14 tendo sido aprovados há pouco tempo pelo FDA, por um movimento que ele é incontrolável, que é o movimento da longevidade, da integridade física, é o movimento que é a revolução da saúde. Uau! E acho que era justamente nisso que eu ia te perguntar. Então, hoje é possível a gente usar peptídeos de forma intencional para aumentar a nossa longevidade, para se regenerar e então é literalmente possível mesmo. Literalmente possível. Em andamento, acontecendo agora, nesse momento. Que massa, que massa. E tem algum risco para uso indiscriminado desse Claro, peptídeo? nada disso deve ser usado de forma indiscriminada. Você tem que saber para quê. Se você pega um caminho, você tem que saber para onde você está indo. Né? Se você não souber para onde você vai, né? Tá na Alice País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, não importa qual caminho você vai tomar. E você pode ir para um caminho que não é onde você quer chegar. Né? Então, tudo isso tem que ser realmente acompanhado por quem sabe o que está utilizando. Né? A gente fala de biohacking, de efeito colateral. O efeito colateral mais comum de peptídeo é dermatite no local de aplicação, porque ele é mais ativo quando ele aplica injetável, igual a insulina, igual as canetinhas. Então, o peptídeo ele tem mais disponibilidade dentro do corpo humano quando ele é aplicado. O que é mais comum de efeito colateral é reação local. Mas é raro ou é comum de ter essa reação? Não é muito comum, mas é o que acontece. Pode acontecer. Ou seja, coça ali, ó, passou. E como que a gente pode diferenciar um tratamento médico sério com peptídeos ou, sei lá, daqueles que são de moda e até perigosos? Eu acho que tem que procurar um profissional, né? Então, é um profissional que ele estudou, ele tem base fisiológica para isso, tem as certificações, tem algumas certificações já no mundo, né? E entender como é que é a formação daquele profissional e perguntar para ele mesmo, né? Como que você busca isso? O que você está me passando? Onde você estudou isso? Como que isso funciona? Curiosidade, né? Legal. Entender o que está acontecendo com o seu organismo. E nos próximos anos, você acredita que vai continuar em alta tendência os médicos se inteirarem mais sobre peptídeos? É mais do que acreditar. É ver. É ver. Você tem visto isso? Tenho visto isso. A gente tem esses peptídeos que estão aqui, mas eu já participo de grupos científicos de estudo e que a gente tira peptídeos de bactérias para efeitos, por exemplo, melhorar o intestino, para melhorar do câncer. Então, em estudo, tem uma bagatela de peptídeo. A gente tem esses que a gente usa aqui, mas é só a ponta do iceberg. Se você está saudável, mantenha-se saudável. Se você está doente, segura um pouquinho, cara. Segura um pouquinho, porque peptídeos e a regeneração através de células-tronco vão mudar a realidade nos próximos anos. E o médico que não quiser mergulhar nesse oceano, ele vai ficar para trás. Eu vejo muito isso. Assim, né? Na verdade, ele vai ter que mergulhar. Ele só vai demorar mais, ou ele vai sair do mercado. Porque eu vejo, imagina que feio que é o paciente chegar para um médico e falar assim: doutor, você desculpa, você está atrasado, tem coisa muito mais moderna. Deve ficar muito feio para o médico. Gente, estudar, né, é uma coisa, atualização científica é uma realidade na medicina. Se a pessoa não gosta de estudar, ela tem que ir para outra área. É claro que não precisa estudar tudo, né? Eu não sou muito chegada em cirurgia, não estudo cirurgia, técnicas cirúrgicas, técnicas novas também, robóticas, que são muito legais, mas eu amo clínica. Então, dentro da clínica, quais tecnologias que eu posso mais ajudar os meus pacientes? Inclusive, não saber essas tecnologias é imperícia, né?
é uma falha médica. É imperícia, tá vendo, gente? Então, você médico que está assistindo a gente, por favor, precisa se atualizar e buscar isso aí, em vez de ficar tratando só doença. Então, vamos entrar nesse tema também que é bem polêmico, porque a gente estava falando no início das faculdades, das universidades de medicina lá na década de 30, de 1930, que começaram a implementar por conta de financiamento das universidades, eles acabaram indo para isso. E porque a gente está falando quase 100 anos depois, a gente continuar nessa luta de ficar tentando vencer só doença. Não é estranho? Estranho, por que isso? Eu também sempre achei isso super estranho. Sabe? Achando isso tão estranho. É uma bandeira que tem que levantar mesmo. Dentro da faculdade, teve um caso que foi assim, um paciente chegou ele e a esposa, eu lembro direitinho dele, era um senhor, falando que estava com dor nas costas. Era um ambulatório de ortopedia. Aí eu perguntei, mas por que você está com dor nas costas? Aí ele, porque eu gosto muito de fazer jardinagem, mas eu não estou dando conta mais. E ele colocava a mão nas costas assim. Mas não tem como fazer um jardim suspenso? Tem. Eu não passei remédio para dor para ele. Meus colegas que estavam do lado começaram a rir. E eles falaram com o professor falou, deixa o paciente voltar. Ela pediu para ele voltar? Pediu para voltar em um mês. Deixa o paciente voltar. O paciente voltou. E aí, como é que o senhor tá? Zerado, tô ótimo. Ele voltou a fazer o que ele gostava, porque a queixa dele era isso, ele queria fazer o que ele gostava, que era jardinagem, com jardim suspenso. Em vez de dar um Tandrilax para ele, um remédio que ia atrapalhar o trato gastrointestinal dele todo. É claro que hoje em dia, se esse paciente estivesse na minha frente, eu ainda ia fortalecer o tecido muscular dele, né? Talvez até usasse suplementos e outras coisas que respeitassem o organismo dele, para ele ficar ainda melhor e conseguir até agachar. Olha só, e tudo só pelo simples ato de ouvir o paciente, entender a realidade dele e querer adaptar a vida dele. Porque qual que era o protocolo? Qual que era o protocolo para aquele paciente que chegou para mim com dor nas costas? Anti-inflamatório. O convencional seria. O convencional seria. Mas eu pensei, vou dar um anti-inflamatório para ele ter que vir no postinho pegar e eu sei que vai ficar com dor de estômago e eu vou ter que começar um outro remédio. Não dá para suspender esse jardim? Gente, é só sair da caixa. Meu Deus. E por falar em protocolos, quais suplementos que você acredita que são mais eficazes para otimizar a longevidade, a saúde, o sono do paciente, que os médicos, inclusive, deveriam estar trazendo para os protocolos deles? Então, coisas que a gente já sabe que muitos profissionais da saúde, médicos inclusive, estão trazendo, são as proteínas e a creatina, né? Mas eu particularmente amo os cogumelos medicinais. Né? Eu vejo os cogumelos medicinais como vejo direto você postando cogumelos. Conta pra gente, porque quando a gente fala em cogumelo, as pessoas pensam, meu Deus, é substância psicodélica. Né? Explica pra gente. Os cogumelos medicinais, eles são fungos, na verdade, né? Eles são fungos muito utilizados, muito estudados no Oriente, com muito estudo, e cada um tem sua função. O meu favorito, que é o jubilhão, ele aumenta as conexões cerebrais. Aumenta as conexões cerebrais e nutre esse cérebro com vários tipos de ômega. Então, ele deixa a gente mais desperto, ele deixa a gente mais perspicaz. Esse é o meu favorito, e é o favorito dos biohackers que eu conheço aí no mundo afora. Mas tem vários cogumelos, tem cogumelo para pele, tem cogumelo para o intestino, tem cogumelo que é utilizado em quimioterapia no Japão, por exemplo. Né? Tem cogumelo para melhora de performance física, tem cogumelo para relaxar, e nenhum desses cogumelos é psicodélico. Tá? Tem um cogumelo que ele é psicodélico e que ele é estudado, não aqui no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo, em microdoses, para depressão e ansiedade com excelentes resultados. Mas não é disso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando de cogumelos medicinais, cogumelos comestíveis. Cogumelos que cada um tem uma ação para uma determinada patologia ou para uma determinada doença, ele pode literalmente ajudar. Exatamente. Legal. Então, e tá bom, e falando ainda de cogumelos, eles hoje no Brasil, como é que é a regulamentação? Eles são legais? O Conselho de Medicina aprova? O Conselho de Medicina não aprova arroz? Sim. Então, cogumelo comestível.
Uau! Então agora eu vou aprovar se o médico pode prescrever milho. Então é muito tabu. Olha pra você ver, na minha cabeça ainda as pessoas e talvez muitos médicos ainda pensem assim, esse negócio de cogumelo, será que isso é legal? Será que é regulamentado? Então é algo natural que não é de uso proibido. É. E falta então é só as pessoas, os médicos buscarem estudar e entender Esse os benefícios. Exatamente. Que já está aí no Oriente há então, milhares de anos. Tem umas coisas assim, sabe, que as pessoas me perguntam e que eu fico pensando, gente, como que essa pessoa teve a criatividade de imaginar que isso pode ser uma coisa negativa, sabe? Eu tô aqui com uma pulseirinha, não sei se vocês viram, essa aqui é uma pulseirinha. Ela é uma pulseirinha que ela emite ondas infravermelhas, infravermelho a gente não enxerga, de baixa frequência, ou seja, ela não é de frequência alta, ela é de frequência baixa, tá? Isso atua como antioxidante, tem várias atuações. E eu achava que esse negócio... proibido. Imagina, como é que você proíbe, gente? Eu vou proibir, então eu vou proibir também o meu cristal, que eu gosto de usar. Não pode usar mais brinco, tá? A vigilância sanitária vai ter que autorizar meu óculos. Simples assim. O CRM agora eu não posso usar óculos? Agora, olha só, que legal. Então tem muitas ferramentas, igual, por exemplo, essa pulseira aí, que você falou que emitem micro-ondas, micropulsos. Eu já tinha visto isso nas pessoas, eu pensava, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Agora hoje, vendo uma médica usando isso aí, eu já não posso falar mais nada. E uma biohacker é uma pessoa que estuda e entende. Então, gente, e o que acontece? Acaba que uma boa parte dessas coisas são dicas, né? Algumas coisas, realmente, olha, compra um equipamento tipo esse, né? Esse equipamento faz estimulação vagal. Dentro do hospital, a gente faz essa estimulação vagal para quem está com taquicardia, tá? A gente aprende isso na faculdade. Mas o equipamento, as pessoas estão receosas, né? Eu já vi. Eu queria uma mensagem que eu recebi. Eu queria que você me mandasse estudos sobre eletroestimulação vagal. A pessoa não falou assim porque não sabia, né? Me mandasse estudos sobre esse equipamento porque eu quero ele, o meu marido é médico e ele é contra. Ele não sabe nem contra o que ele está sendo. Ele não sabe, ele viu o equipamento, já botou um tabu na cabeça, já colocou um preconceito. Porque isso aqui faz estímulo vagal. Como a respiração faz, ele faz um estímulo mais forte, porque ele faz um estímulo elétrico. Nossos nervos trabalham com estímulos elétricos, inclusive o nervo vago, para equilíbrio, para redução de estresse. Então, contra o que será que ele é? Porque eu não entendi. Mas eu mandei os estudos. Só pegar e esfrega na cara. Nem era essa a intenção. A intenção é compartilhar conhecimento, gente. A intenção é compartilhar a luz, né? Legal. Deixa eu vou te fazer uma pergunta que é também bem capciosa, mas vai ser legal. Qual que é a verdade que incomoda os médicos, mas precisa ser ouvida? Que funciona muito bem. E eles vão ter que sair daquele momento de conforto, da zona de conforto, sair para uma zona de alto desconforto e começar a estudar. Isso aí incomoda mesmo. Né? Bom, legal então. E uma frase, qual que é o conselho que você daria para o médico que está começando hoje a aplicar biohacking, protocolos de rejuvenescimento? O que você falaria assim? Uma frase para esse médico que decidiu ir por esse caminho. Escute seu paciente. Entenda ele como ser humano, amae ao próximo como a ti mesmo, estude esse paciente como se estivesse estudando em você. É a única dica, gente. O cara deu há 2000 anos essa dica. Uau! Doutora, eu vejo muito em você essa espiritualidade, essa pegada que você trata o paciente, o ser humano, como um ser que merece carinho, que merece cuidado. E é muito diferente do que eu vejo na prática convencional da medicina. Às vezes eu vou num médico, num ortopedista, num otorrinolaringologista, e a gente é muito nítido a diferença, a forma como você trata isso. Eu vejo que tem muito carinho, tem muita paixão pela medicina e muita seriedade. Eu queria assim, tentar entender qual que é o seu segredo, por que você traz essa essência, esse amor seu de uma forma tão ampla para o seu trabalho. Porque eu não consigo ser diferente.
Eu não consigo não sentir, eu não consigo não perceber. Durante a faculdade falaram, você não pode se envolver com os pacientes. Como que eu não vou me envolver com uma pessoa que está ali na minha frente com dor, sofrendo, perdendo os entes queridos, uma doença? Eu não sou essa pessoa, eu sou um ser humano. E um ser humano tem empatia, não seja psicopata, eu não sou psicopata. Boa, boa. Legal. E qual que é o erro que o médico que está iniciando nessa área de longevidade, de regenerativa, que erro que ele pode evitar? Fazer coisas que ele não entende que está fazendo. Se ele não entende, não faça. Compreenda antes. Viu isso aqui? Estuda como é que funciona. Viu cristal? Cristal que seja, gente. Estuda como funciona, sabe? A água, como é que a água funciona? Como é que funciona o nervo vago? Como é que funciona a luz? Às vezes ele vai ter que voltar para a física do 2º grau. Eu ontem estava lá com a minha física do 2º grau. Gente, essa aqui faz virando as equações. Mas é isso. Entende o que você está fazendo. Entende a pessoa que você está tratando. Né? Compreenda, tenha empatia, perceba, e aí você vai dar o que ela precisa. Legal, legal. E assim, deixa eu ver com a nossa produção. Michele, tem pergunta da audiência? Responder pra gente. Eles querem saber sobre o modelo de medicina atual, que você já falou algumas vezes, a gente já viu vídeos, você falando que esse modelo convencional está fadado ao fracasso. Conta mais. Então, as pessoas estão com cada vez mais acesso à informação. Quem quer, né? Quem quer consegue informação. Então, se você passa para o seu paciente, o paciente está, vamos falar de uma forma simples, né? Está com uma dor nas costas e você passa um anti-inflamatório. Aí ele melhora da dor nas costas, volta daí um mês com uma dor no estômago. Aí você vai e passa um remédio para dor no estômago. Aí volta daqui a 2 meses fraco, porque ele não conseguiu absorver vitamina B12 e nem ferro. Aí você passa um outro remédio para ele poder ficar mais atento, né? Ficar mais ligado. Aí esse paciente, em 6 meses, ele já está com 3 remédios. Em 10 anos, a gente tem aqueles velhinhos com aquelas listas de remédios desse tamanho. Alguém acha isso normal? Não deveria ser, mas as pessoas normalizam isso. Mas eu vejo que as pessoas estão achando isso cada vez mais anormal. Né? Tô vestindo um santo e deixando o outro pelado. Esse modelo é um modelo que não cabe na consciência das pessoas hoje mais. Né? Algumas pessoas vão aceitar isso porque não tem outra opção. Mas quem tiver outra opção, vai para outra opção. E tudo está diretamente ligado à falta de conhecimento. Falta de conhecimento generalizada. Que eu acho que é o nosso principal gap aqui no Brasil. Quando eu tenho a oportunidade de ir fora, de conversar com investidores de fora, com pessoas que querem fazer trabalhos sociais, o que a gente tem que fazer é educar. Educar. Nossa, se viesse desde a escola, as pessoas fossem educadas a praticar biohacking com essas atitudes simples, a gente não ia ter esse monte de velhinho com essa lista de remédio. É engraçado quando você fala, na minha cena vem 2 velhinhas na fila lotérica, as duas disputando para ver quem toma mais remédio. Outra fica, uma tá com artrose, outra com artrite, não sei o que lá. Parece que o idoso se orgulha disso, e tinha que ser ao contrário. O idoso tinha que se orgulhar de não tomar remédio nenhum. A minha amostra é uma amostra viciada, né? Porque os meus não querem tomar remédio, né? Eu estava outro dia na farmácia que eu fui comprar umas enzimas digestivas. Queria rápido, então eu fui na farmácia. E aí eu vi um moço do meu lado, isso era de noite já. Eu tinha jantado e não tinha sido assim o ideal para o meu organismo. E eu fui buscar essas enzimas para ajudar o meu organismo a digerir esse alimento. Tinha um moço do meu lado, que ele era mais novo que eu, com a prescrição do médico e várias caixas de remédios, todos eles psicotrópicos, todos remédios que agem no cérebro. E o cérebro, gente, é o lugar que o corpo mais protege. Então, para a doença chegar lá, todas as barreiras já falharam, tá? Eu não sabia se eu oferecia o atendimento, se eu criticava, ou se eu ficava quieta. Eu fiquei quieta, porque aquilo foi o melhor que ele conseguiu. Mas ele estava tomando pelo menos 12 remédios. Mas no seu íntimo, você se revolta com isso. No meu íntimo, eu me entristeço com isso, sabe? A indignação veio antes, a indignação veio para estudar. Né? À medida que eu fui encontrando o caminho, essa indignação ela passou,
né? Ela continua como uma teimosia, tipo, eu não vou te escutar enquanto você não me convencer, né? Mas eu me entristeço, porque é uma pessoa que provavelmente tem uma sensibilidade aguçada, porque tinha remédio lá para anestesiar a sensibilidade, uma pessoa inteligente, porque tinha remédio lá para diminuir a quantidade de energia, e que está ali tentando se enquadrar num espaço em que ele é muito maior, ele é muito mais expandido do que aquilo, né? E então me dá uma tristeza, porque eu, como curandeira e médica, eu quero te expandir. Eu quero que você domine o mundo, assim, com alegria, compartilhe toda a sua luz, né? Ao contrário de tentar te enquadrar numa realidade em que você tem que tomar 12 remédios para acordar, dormir, comer. Meu Deus. E agora, seguindo essa linha também de ter que ficar tomando remédios, eu vou jogar agora a senhora na fogueira, hein? Vamos lá. Já fui várias vezes. Já foi e tá de boa. Não, mas vai ser tranquilo, porque olha só, se pegar um paciente que pensar assim, tá bom, eu prefiro, quando a doença vier, eu prefiro curar ela, tratar ela, tomar um remédio para ela, ou eu prefiro investir na minha saúde agora para eu não ter doença. Como é que você convence um paciente que às vezes sai mais barato para ele, mesmo perante os olhos dele, fala, não, é caro, eu tenho que pagar uma consulta de uma médica integrativa, dos exames, dos tratamentos aqui para cuidar da minha saúde futura. Do outro lado, na outra via, falar, espero, a hora que vier o problema eu trato. Nesse momento que já é um adulto, né, e já com opiniões formadas, com uma neuroplasticidade já mais concreta, eu já aprofundei um pouco, né, mais concreta, eu dou as duas opções. Eu posso fazer tudo isso aqui com você, e se eu fizer tudo isso aqui com você, depois você vai ficar livre de mim, o ano que vem você volta pra gente ver se tem alguma coisa nova, e tenta não estragar o que a gente fez, tá? Ou eu posso te dar um remédio, você pode ir lá na farmácia comprar, e você vai ter que tomar esse remédio a vida inteira, ele pode dar esse efeito colateral, e a gente vai ter que entrar com esse outro remédio, aí daqui a um ano você pode estar tomando 3 remédios, e isso eu oriento com ética e com realmente o que acontece. Eu não estou tentando convencer ninguém de nada, eu estou fazendo simplesmente o meu papel científico de mostrar as opções que o meu paciente tem. Então, qual eu recomendo? Eu recomendo a que eu faço. A que eu faço comigo, com meu filho, com minha filha, tá? Então, eu recomendo a que eu faço. Mas se você quiser só o remédio, ok. Até mesmo que se fosse ruim, você não ia praticar na sua própria família, né? Não, nem em mim. Meu Deus. Eu tenho uma fala que eu vou a 300, gente, eu vou a 300 com plena capacidade funcional. O que é capacidade funcional? É capacidade de funcionar, né? Eu quero conseguir trocar minha roupa, escolher minha roupa no armário, pentear o cabelo. Isso para idoso que tem problema no ombro, muitas vezes é um desafio. Levantar eu faço agachamento na musculação porque eu amo fazer musculação? Não, porque eu tenho esse propósito de levantar sem as mãos do sofá. Né? Então, quando a gente pensa em capacidade funcional, a gente pensa em saúde a curto, a médio e a longo prazo. Uau! Nossa, falando assim, eu vejo, tadinha, minha mãe tá com 60 e poucos anos, não consegue levantar o ombro porque tá com problema. Não consegue pentear o cabelo. E olha que loucura, assim, e é muito coisa de família também. A minha própria família, ela nunca teve o hábito de praticar nada disso, nada de biohack, não praticar um exercício físico, não se alimentar bem. E quando a gente vem quebra esse ciclo, acho que a gente é meio que ET para esse povo, sabe? Eu vejo que... Eu sou um ET há muitos anos, né? Eu já sou praticamente tem 30 anos de outros planetas, né? De ser ET. Há um tempo atrás, a gente já praticava isso naturalmente, né? Porque a gente andava na roça, ia mexer com as coisas, tomava sol, fazia atividade física, não tinha máquina de lavar, carro, elevador. Isso são problemas da nossa modernidade, né? São questões, a não exposição ao sol, por exemplo, são questões da nossa modernidade, que foi por causa da urbanização e da forma de trabalho. Aqui a gente está num lugar onde a luz que a gente tem é praticamente luz azul, por isso que eu uso esse óculos amarelo, para quebrar um pouco essa luz azul. Tá vendo, gente? Não é só estilo, não é só elegância, não. Tem uma funcionalidade biohacker aí nesse óculos. Quando você vê alguma coisa em mim, pode perguntar, que provavelmente alguma coisa estranha, provavelmente tem algum motivo ali para eu estar usando. Esses aparelhos aí. E como é que você rebate ou combate essas críticas que o pessoal fala, esse negócio é charlatanismo, o pessoal que vem na internet que às vezes não
teve o cuidado de estudar, de procurar saber. Medicina de longevidade, biohacking, não tem como ser charlatanismo. É estímulo vagal, gente. O que tem de estudo relacionado ao estímulo vagal, esse aqui é um peptídeo que chama PT141. Ele é aprovado pelo FDA para disfunção sexual. Então, a gente está falando de coisas novas. Isso, a gente está falando de coisas novas, sim. Mas a gente não está falando de coisas sem evidência científica robusta. Evidência científica robusta, aplicada na prática e com consciência e sabedoria. O próprio resultado fala por si só, porque cada vez mais seus pacientes, eles voltam para sua clínica, ficam grudados em você, não querem parar de tratar com você. Eu acho que o próprio resultado, e cada vez mais, pelo que eu vejo, você vem evoluindo e cobrando, inclusive, um preço que é justo para um médico que estudou tanto tempo para se formar, principalmente no seu caso, o quanto você dedica, estuda, viaja para congressos, não só para palestrar, mas também para aprender. Então eu falo que o próprio resultado é a grande prova que esfrega na cara das pessoas, né? Olha para mim, né? E a gente também tem a questão do trabalho social, né? O trabalho social, que não é o que eu faço no consultório não é trabalho social. Eu posso até fazer alguns pacientes ali de trabalho social, mas meu trabalho social é educar crianças. Por que educar crianças? Porque quando a gente educa a criança, pisa na terra, faz atividade física, tira o açúcar da sua casa, ele vai lá na mamãe dele, no papai dele e fala, olha, aprendi com a tia que açúcar é um dos piores alimentos do mundo, mamãe. Aí a mãe vai começar a pensar. Então, através das crianças, eu consigo amplificar esse conhecimento. Eu quero, é claro, eu mereço receber por esse conhecimento, mas eu posso também fazer trabalho social, que são coisas diferentes. Eu sou médica formada e o meu trabalho é trabalhar na medicina, é atender pacientes, é ensinar colegas, é palestrar. Isso é trabalho. Trabalho social, função social é outra coisa. É um gap, eu identifiquei esse gap na nossa sociedade e dentro desse gap eu me sinto na função social, na responsabilidade social de diminuir esse gap. São coisas diferentes. Legal, legal. Já que a gente falou também desses estudos que você está sempre buscando, hoje eu vejo que você é uma baita autoridade fora do Brasil, dos países lá fora da Europa, você esteve na França recentemente palestrando, no Uruguai, você está sempre sendo convidada como representante do Brasil para falar sobre biohacking, sobre longevidade, sobre medicina de regenerativa. Como é que é levar o nome do Brasil? Como é que é poder viajar e levar esse conhecimento para outros países? Então, eu nunca estou sozinha, sabe? Essa é a minha missão. Então, eu vou levar isso com muita honra para outros países. O conhecimento que eu tive a honra de receber aqui, a oportunidade de receber aqui e compartilhar isso com outros colegas no mundo, porque a minha missão é compartilhar. A minha missão é melhorar a saúde, não só dos meus pacientes, mas da Terra como um todo. Legal. É isso que eu vim fazer. Bacana demais. Bom, chegando ao finalzinho aqui, me pediram aqui também para poder falar um pouquinho mais sobre aqueles protocolos de emagrecimento, porque quer queira, quer não, às vezes muita gente chega na sua clínica ou chega procurando os médicos com essa dor interminável que é o emagrecimento, perder peso. E quando a gente fala de emagrecimento, controle metabólico, qual que é o papel dos peptídeos? E eles podem ajudar, além daqueles famosos análogos de GLP-1, tem mais coisas que podem ser feitas também? Tem várias coisas. Na verdade, o ganho de peso tem que ser entendido como um bloqueio do fluxo de energia. Fluxo de energia? Não, gente, mitocôndria. Mitocôndria, que é a nossa usina de energia dentro da célula. Isso é conhecimento de primeiro e segundo grau, tá? E que às vezes a gente tem que fazer trazer por causa desse gap educacional que a gente tem. Então, otimizando a função dessa estrutura, que é a estrutura que produz energia, eu melhoro não só o emagrecimento, como eu melhoro a percepção de energia da pessoa como um todo, né? Dá tempo de contar uma historinha rápida? Por favor. Eu estava agora na Páscoa, eu fui lá na casa do meu pai. Fui ver meu pai e ele com medicina funcional, ele está conseguindo segurar muito bem o Parkinson dele, que já tem 18 anos de diagnóstico, né? E aí a gente jogou gamão, a gente gosta de jogar gamão, a gente almoçou e eu fiquei esperando a minha irmã, que a gente
a gente não marcou o horário. E enquanto isso eu estava vendo na televisão um programa famoso de domingo, um moço perguntar para uma família. Era uma família, gente, eu não tenho gordofobia absolutamente nenhuma. Eu já fui gorda, tá? Minha família é de pessoas obesas. Mas era uma família que eram os pais e uma moça de uns 20 anos, assim. Todos eles não estavam gordos, eles estavam, assim... Muito sobrepeso. Não, era uma obesidade com inflamação. Até o olho estava inchado, né? Estavam muito inchados. E o entrevistador perguntava, mas você quer isso? Não sei. Mas você não vai ganhar e você vai ficar animada? Acho que vou. Gente, a pessoa está com um problema cognitivo, ela está com um problema ali de peso que vai bem além do problema de peso dela, é um problema cognitivo. Qual que é o fluxo da energia dessa pessoa? É lentíssimo, eu estou vendo que o fluxo da energia dessa pessoa está lento, até para responder ela lenta. Como que essa pessoa vai ter produtividade, seja no que quer que ela faça? Né? Aquilo foi me dando mal-estar, que ou a gente mudava de canal ou eu ia embora. Né? E eu vejo a nossa população geral assim, extremamente inflamada, comendo mal, respirando mal, bebendo água de qualidade ruim e não tendo a consciência do corpo. Muitas buscam a espiritualidade, mas mais como uma forma de ditadura mesmo, uma forma que não é uma conexão consigo mesmo. Né? E a gente está com uma sociedade extremamente doente. Essa sociedade extremamente doente é uma sociedade incapaz e improdutiva. É triste ver isso. Então, assim, eu queria finalizar com um recado positivo de esperança para os médicos, principalmente, que estão assistindo a gente. O que você diria para eles de positivo, de esperança para que eles possam ver no mundo, numa nova medicina regenerativa, de longevidade, integrativa? O que você diria? Estudem as frequências. Frequência é luz, é frequência eletromagnética, é som. Estudem as frequências. Estudem e certifiquem-se em medicina regenerativa. É a medicina que vai mudar tudo, vai revolucionar tudo e que vai ser capaz de pegar essas pessoas que a gente vê na nossa sociedade, que estão até com comprometimento cognitivo, e trazer elas para o despertar, para a consciência. Tirar, assim, a cabeça d'água e elas vão conseguir ver o que elas mesmas têm que fazer. É como se fosse aquele mito da caverna de Platão, né? As pessoas estão ali vivendo as sombras a vida toda e quando às vezes um deles consegue escapar, ver a luz lá fora, ver o mundo real como ele é. Eu vejo essa metáfora da caverna de Platão, do mito de caverna de Platão, claramente com você. É você saindo lá fora, vendo o mundo lindo que tem lá e trazendo para esses médicos hoje. Gente, vamos levar mais gente, porque a nossa terra precisa disso. A gente precisa melhorar essa sociedade que está doente. A gente precisa trazer uma sociedade com alegria, com trabalho, com propósito, com energia. Canetas emagrecedoras. Essa história que o médico vai ter que prescrever para sempre. Como é que funciona? O médico que tem essa dificuldade de prescrever de forma correta. Então, o médico que não souber tratar o seu paciente como ser humano complexo que ele é, né, o fluxo de energia desse paciente pensando em mitocôndria, pensando em sistema nervoso central, pensando em consciência do que ele come, aí é um remédio que o paciente provavelmente vai ter que usar para sempre, sendo que ele teve que usar uma vez, talvez com a dose mais baixa. Agora, o médico que consegue perceber qual é o estado do paciente, consegue curar de fato o paciente e trazê-lo para a consciência do que ele come, da atividade física que ele faz, do que ele dorme, e de que todo estado de saúde é uma consequência do que ele faz, aí não, ele vai usar durante um tempo, da forma correta, e vai tirar, vai desmamar, e o paciente vai continuar bem. Isso eu ainda oriento. Olha, e se der uma desandada em algum momento, volta correndo, que aí a gente organiza o terreno biológico de novo. Maravilha. Doutor Gisele, te agradeço muito pelo tempo, pelo carinho, pela baita aula que você deu aqui hoje. Eu acho que elucidou bastante todo mundo sobre o que é biohacking, sobre o que é longevidade, medicina regenerativa. Sem dúvida, o pessoal vai sair daqui hoje com essa pulga atrás da orelha de que se continuar nesse
caminho da medicina convencional antiga vai ficar para trás. Gente, vamos comigo, vamos para uma vida muito melhor. Eu sei que é. Obrigado pelo carinho mais uma vez, doutora. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar o conhecimento. Ó, legal, legal. Doutora, deixa o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Doutora Gisele Werneck, para os médicos, e Gisele Werneck, nutróloga, para os não médicos. Sempre tem dicas incríveis lá de saúde, de regeneração e de melhora de contexto social. Vamos Valeu. comigo. Obrigado, obrigado. E até o próximo episódio.